Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 6. Mas antes de iniciarmos, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para ajudar você no seu estudo da Palavra de Deus. Então é muito importante haver dedicação da sua parte. Eu recomendo aí que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar 3 informações para ajudar você no seu processo de aprendizado. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há uma aula-atividade que serve para a verificação do nosso aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça essa verificação do aprendizado. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Como falei, essa é a lição de número 6 e o título da lição de número 6 é Edificando a Casa de Deus, Unidos pelo Cuidado. Para começar, eu quero apresentar a vocês o cronograma da aula, a maneira como seguiremos este vídeo e como está organizado o nosso aprendizado. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão dessa aula, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Ageu capítulo 1, versículo 8. Como vocês bem sabem, Ageu 1:8 é o nosso texto áureo. Segundo o comentarista da lição, esse é o texto mais importante. Então, na primeira sessão, eu quero explicar a vocês o contexto em que foram ditas essas palavras. Já na segunda sessão da nossa aula, eu quero então explicar os versículos de número 2 até o versículo de número 11. Na terceira sessão da aula, eu faço algumas aplicações. 3 aplicações, para ser sincero. Como esse texto nos desafia hoje? Por fim, eu encerro a aula na terceira sessão, fazendo uma avaliação do aprendizado. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todas essas informações, elas estarão disponíveis a você, para que você possa acessar essas sessões e fazer as atividades, e assim o seu aprendizado possa ser efetivo. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar a vocês o contexto literário de Ageu capítulo 1, versículo de número 8. Para você entender o contexto em que essas palavras foram ditas, eu queria ler um comentário que vai colocar alguns pontos importantes sobre o contexto, o ambiente em que Ageu está pronunciando essas palavras. Leia comigo. Ageu foi criticado por por se preocupar quase exclusivamente com a construção de um edifício. Ageu acredita que o templo precisa ser restaurado antes que as bênçãos de Javé possam vir. Por quê? Porque Ezequiel havia desenhado a planta do futuro reinado de Deus. Seria um reino nacionalista e político, envolvendo todas as tribos de Israel, com o templo no centro, em Jerusalém. Veja, aqui tem alguns pontos que eu preciso destacar nessa citação para a gente entender o contexto das palavras do profeta Ageu. O escritor desta profecia, que aqui está sendo identificado para nós como Ageu, ele possui uma perspectiva que é muito diferente dos seus compatriotas. Enquanto aqueles compatriotas de Ageu compreendiam que era necessário investir no seu próprio conforto, na sua qualidade de vida, o desejo do profeta é que a nação esteja pronta para ver cumprir as promessas do Senhor. Veja, o profeta Ezequiel havia prometido que chegaria o dia que o Senhor colocaria o seu trono em Jerusalém, a Sião de Deus, né? Quando isso acontecer, o Messias reinará deste lugar sobre todas as nações da terra, inclusive com as 12 tribos de Israel. Além desse ser um governo, este também é um período em que a habitação do Senhor estará no meio do seu povo. Ou seja, a presença do Senhor estará com eles. E essas promessas se tornam um problema. Porque enquanto o povo está mirando neste futuro próximo do conforto, da qualidade de vida, Ageu vislumbra um futuro escatológico. Ageu vislumbra as promessas do profeta Ezequiel.
As pessoas querem se estabelecer na terra, as pessoas querem melhorar as suas condições de vida, e já o profeta deseja ver o templo reconstruído como uma maneira de antecipar este futuro glorioso que eles aguardam. É nesse contexto que vai então haver uma disputa entre o profeta Ageu e os seus contemporâneos sobre quais devem ser as prioridades deles neste momento. A intenção de Ageu é tentar conscientizá-los que a opção de não priorizar a construção do templo será causa de sofrimento e juízo para eles. Por isso mesmo é que eles devem, neste momento, priorizar a construção do templo. E é isso que eu quero explicar para você na segunda sessão da aula. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar a vocês os versículos de número 2 até o versículo de número 11. Eu começo com o versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Como eu expliquei para vocês na primeira sessão dessa aula, o profeta Ageu quer convencer essas pessoas do seu grande equívoco. Na cabeça dessas pessoas, ainda não era o momento para que eles se dedicassem à construção do templo. Eles até concordam que o templo precisa ser reconstruído, mas eles acham que não deveria ser agora. A prioridade agora é melhorar a qualidade de nossa vida, melhorar as nossas casas, investir mais em nós. Somente depois é que então eles se voltariam ao templo, ou seja, o bem-estar pessoal era prioridade para eles. Essa compreensão deixa o Senhor muito descontente. Mas por que o Senhor está descontente deles priorizarem as suas vidas e não a casa do Senhor? Por um motivo específico que eu quero explicar a vocês. Leia comigo. A teologia de Ageu se baseava nas bênçãos e maldições da teologia da aliança, que nós podemos ler aqui, Levítico 26 e Deuteronômio 28. Especificadamente, colheitas ruins, falta de alimento, roupas inadequadas eram o resultado de não se guardar a aliança. Veja só, o Senhor tinha um amor leal para com Israel. E por causa deste amor leal, por causa da aliança que o Senhor fez com Israel, o Senhor libertou Israel da condição que eles estavam. Eles estavam escravizados pela Babilônia. Depois do Senhor os libertar, eles puderam voltar à sua terra, assim como o Senhor disse que faria. E quando o Senhor os libertou, ao invés de retribuírem o favor do Senhor, eles preferiram investir na qualidade de sua vida. Enquanto isso, o templo do Senhor estava destruído, do mesmo jeito que estava quando eles chegaram, em completa ruína. Eles estão então colhendo as maldições que foram prometidas caso não obedecessem ao Senhor. Essas maldições que eles estão colhendo, e daqui a pouco nós vamos ler essas maldições no texto, servem exatamente para alertar essas pessoas sobre como eles estão se distanciando dos propósitos do Senhor. É uma maneira de adverti-los. Vocês não têm seguido os propósitos de Deus. O foco deles não deve ser o seu conforto passageiro. O foco deles deve ser nesse reino futuro que se aproxima. E essas maldições pretendem exatamente ajustar a percepção dessas pessoas para que elas percebam que a sua conduta não é correta. Veja como isso é destacado aqui no versículo 5 e 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. A realidade dos fatos mostra que as coisas não estão indo bem.
A plantação tem fracassado, eles plantaram muito, colheram pouco, eles têm trabalhado demais e isso tem sido inútil. Não há comida, não há bebida, não há roupa que seja suficiente para satisfazê-lo. Por isso que o profeta diz de maneira muito clara, olha só, seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Essas circunstâncias que eles estão vivendo é resultado das escolhas que eles fizeram. A intenção do profeta é conscientizá-los disso. Nada vai mudar se eles não reverem suas prioridades. Se eles continuarem priorizando sua própria vida enquanto a casa do Senhor está destruída, o futuro tende a ser pior ainda. Eles aguardam um bom retorno pelo esforço que estão realizando e não obtiveram absolutamente nada. Foi um trabalho inútil, foi um tempo inútil, foi recurso jogado fora. Tudo por causa da decisão de não priorizar a construção do templo. E aí no versículo de número 7, 8 e 9, o profeta deixa ainda mais claro sobre qual tem sido o erro deles. E mais, o profeta também aponta o que é que eles precisam fazer para mudar esta situação. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E, quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. Para que vejam a sua própria realidade ser alterada pelo Senhor, essas pessoas precisam fazer três coisas. Três coisas que eles precisam fazer. Primeira coisa que eles precisam fazer, subir. Segunda coisa que eles precisam fazer, trazer. Terceira coisa que eles precisam fazer, reconstruir. Essas são as três coisas que eles precisam fazer para mostrar uma mudança na sua mentalidade. Não é só dizer, é verdade, o templo precisa ser reconstruído. Eles precisam subir as colinas. E subindo as colinas, eles precisam trazer madeiras. E trazer madeiras para reconstruir a casa. Se antes eles não estavam fazendo nada, a ordem agora é muito clara. A atitude dessas pessoas precisa mostrar que eles mudaram a sua maneira de pensar. Não é apenas dizer que concordam que o templo precisa ser reconstruído. Eles precisam agora começar a refazê-lo. O Senhor ordena que eles construam um templo com materiais bem limitados, porque aqui no caso, o texto que nós lemos cita apenas a madeira. É claro que outros materiais seriam utilizados, mas ao citar apenas a madeira, a intenção do profeta é uma intenção muito clara. O profeta deseja conscientizá-los sobre a importância de começarem já. Eles precisam começarem naquele momento a construção do templo. O templo precisa começar a ser construído naquele momento. E aqui, é claro que eu estou dizendo construção, mas o profeta anunciou reconstrução porque ali já havia um templo. Mas ele foi destruído. Então, como estão apenas as ruínas, é uma construção, porque não existem o que possa ser aproveitado. E este projeto não pode ser adiado. É isso que o profeta diz no versículo de número 9. Veja como isso aqui é muito claro. O profeta diz assim: vocês esperavam colheitas fartas, mas foram escassas, e quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Porque a minha casa continua em ruínas. Eu queria chamar sua atenção para isso, porque o que Deus está dizendo aqui é que o trabalho que eles devem fazer neste momento é um trabalho de construção. Quando esta casa estiver construída, olha o que o Senhor diz. O Senhor diz que vai se alegrar. Eu me alegrarei. Eu serei honrado. E isso aqui revela muito para a gente.
Isso aqui nos ajuda a perceber a importância da reconstrução do templo na vida de Israel. Quando este templo estiver construído, eles terão rotinas litúrgicas e compromissos de adoração para realizar neste templo. Ali no templo, eles vão ter que oferecer com frequência ofertas ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, louvores ao nome do Senhor. É uma casa de adoração. Isso faz com que o templo ele se torne central para a vida religiosa daquela sociedade. Por isso mesmo que o profeta chama o templo de casa do Senhor. Porque é um espaço de interação entre Deus e o seu povo. O Senhor habita no meio deles e eles se relacionam com o Senhor por meio do templo. Nesse sentido, construir o templo está relacionado à posição que o Senhor quer ocupar na vida daquela sociedade. O templo não é apenas um edifício. O templo estabelece como deve ser a vida religiosa daquela nação. E, por enquanto, a vida religiosa deles não tem sido da maneira que deveria ser. Quando o templo estiver construído, a vida religiosa, então, será muito mais ativa. A vida espiritual deles será muito mais dedicada. Então, o templo ocupa um espaço de afetar a vida espiritual dessas pessoas. Mas mesmo levando em consideração a importância que o templo tem para a vida religiosa e para a vida espiritual da nação, pode ser que eles não queiram reconstruir. E é com base nesta decisão que eles precisam tomar que o versículo 10 e 11 encerra trazendo uma promessa de juízo, caso eles não queiram ouvir a voz do Senhor. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para construir. Aqui no final, o profeta diz que o Senhor vai usar a natureza como instrumento de convencimento contra eles. Sim, o Senhor vai usar a natureza. O céu vai reter o seu orvalho. A terra não produzirá suas colheitas. Haverá seca nos campos e haverá seca nas colinas. E isso vai produzir falta de alimento, que vai causar fome a eles e aos seus animais, os fazendo perecer. Tudo aquilo que eles trabalharam para construir será destruído como consequência das suas atitudes. E o Senhor estará usando a natureza como um instrumento de convencimento. Se eles não mudarem sua abordagem em relação à construção do templo, este é o futuro que os espera. Como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. É isso que o Senhor está dizendo aqui. As coisas estão ruins e elas vão piorar. Com esses argumentos, então, fica muito evidente que eles precisam agora priorizar a construção do templo. Eles precisam agora colocar ênfase nessa construção. A prioridade para todos eles, pelo seu bem espiritual e pelo bem material de suas vidas, é ouvir a voz do Senhor, subir, trazer e construir. Se eles fizerem isso, eles vão perceber então que eles estão obedecendo ao Senhor e vivendo o propósito do Senhor para as suas vidas. Na terceira sessão, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto nos desafia hoje a considerarmos essas verdades que foram pronunciadas pelo profeta Ageu. 3 aplicações. Primeira delas, muitas vezes, passarinhos e belas flores tiram nossa esperança escatológica. Opa, aqui está. Muitas vezes, passarinhos e belas flores tiram nossa esperança escatológica. Para quem não sabe, passarinhos e belas flores é um trecho, né, do hino 36 da harpa cristã. Passarinhos, belas flores querem me encantar, são vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. A ideia do hino é mostrar que existem belezas aqui na vida que podem ser sedutoras e cativantes. Eu convido você a fazer uma reflexão no hino 36 da harpa, ao ponto de nós
nos deixarmos ser conduzidos por essas belezas, arrastados e seduzidos. E aí, ao invés de olharmos para esse futuro escatológico em que nós nos encontraremos com Cristo, nós desejamos viver para sempre aqui na Terra como nós estamos, sem que Cristo tenha trazido o seu governo e o seu reino. Isso foi um problema para Israel, isso também é um problema para nós. Os compromissos das vidas, as demandas, o muito sofrimento, as abordagens mais diversas, às vezes nos fazem perder a esperança escatológica. Ah, nós já sofremos tanto, estávamos escravos da Babilônia, voltamos agora para casa, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para priorizar. Vamos melhorar a nossa vida? Vamos investir um pouco mais? A gente já sofreu tanto, né? Vamos nos mimar um pouquinho. E a gente começa nessa abordagem de que a vida poderia ser melhor e que a gente já sofreu demais e que a gente merece também um pouco de alegria. E aí nós começamos a nos empreender de maneira exagerada na busca das belezas desta vida, ao ponto que nós não temos mais desejo pelo reino futuro. Isso aconteceu com o Israel do profeta Ageu e acontece com a gente hoje. Eu me lembro de uma experiência constrangedora que eu vivi no culto. Um pregador falava sobre a vinda de Jesus e o pregador disse: como seria bom se Jesus voltasse hoje. E a pessoa próxima de mim respondeu: sangue de Jesus tem poder. Eu comprei minha casa agora, tem que esperar pelo menos eu terminar de construir. E essa fala dessa pessoa naquele culto revelou para mim o mesmo problema que Ageu está tendo que lidar. A gente começa a achar que as riquezas desta vida e que essas coisas transitórias e passageiras é o que há de melhor. Não, não é. O que nós aguardamos é muito melhor. O reino de Cristo vindouro, ele é muito melhor. O reino vindouro de Cristo ainda não chegou. Haverá o dia em que Cristo reinará e governará sobre a terra. E nós, os cristãos, temos que manter a nossa esperança nesse dia. Nós não podemos olhar as coisas dessa vida como sendo muito mais valiosa do que as promessas futuras. Isso só é possível se nós não conhecermos as promessas de quem prometeu. Por isso que todos nós temos que estar atentos em relação a isso. Passarinhos e belas flores podem tirar a nossa esperança escatológica. Segunda aplicação: todo cristão precisa ser advertido sobre o seu nível de vida espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nos nossos dias, muitas pessoas são como o público do profeta Ageu. Sabem da importância das coisas espirituais, mas acreditam que ainda não é o momento para se dedicarem a essas coisas espirituais. Olha, ainda nos falta casa, ainda nos falta uma viagem internacional, os carros, precisamos trocar de carro, precisamos melhorar de emprego, precisamos o plano de saúde, precisamos de segurança. Então agora nós precisamos priorizar o que é importante. Por isso que é tão natural ouvir pessoas justificando a sua ausência religiosa por causa de trabalho. Eu estou correndo atrás daquilo que é importante, eu tenho contas a pagar, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que fazer viagem, eu tenho que pagar plano de saúde. E a gente ouve com muita naturalidade que é natural deixar a sua vida espiritual de lado por causa de compromissos financeiros. O que nós nos sentimos às vezes constrangidos é perceber que a nossa dedicação revela o centro de nossa vida. Assim como o público de Ageu, um sem número de pessoas, tem o centro da sua vida nas coisas dessa terra. E acham que a sua vida espiritual tem como esperar. Não, a gente não tem Deus habitando no nosso meio, mas tem como esperar. Deixa eu aposentar. A sua vida espiritual, ela não vai melhorar naturalmente. Se não houver dedicação da sua parte, a sua vida espiritual não melhora. E por isso que o sabá
o sábado, é uma ordem do Senhor tão clara para o seu povo. Porque 6 dias essas pessoas podem trabalhar, mas no sétimo, essas pessoas devem se dedicar ao Senhor. É um dia de dedicarem a sua vida espiritual. Só que nós subvertemos tanto o dia do Senhor que para nós o sábado não é mais um dia para se dedicar ao Senhor. O sábado é um dia de descanso. Da gente andar de bicicleta, de ir no shopping, da gente fazer as coisas mais aleatórias possíveis, menos o Senhor. Como está a sua vida espiritual? Eu falei isso diversas vezes na igreja que pastorei. Eu queria estimular você a fazer isso, só para você avaliar. Pega uma folha e anota com qual frequência você participa das atividades de espiritualidade da sua igreja. Reunião de oração, culto. Porque um bom número de cristãos, eles são tão ausentes que não reparam. Por exemplo, dia de semana geralmente não vai porque trabalha. Domingo, hoje não foi porque estava sentindo mal. Domingo que vem não vai porque recebeu uma visita. No outro domingo não vai porque tem um aniversário. E aí tem cristãos que ficam assim, 30, 60 dias sem aparecer na igreja. E para eles é como se eles tivessem faltado um culto só. Veja, 30 dias da semana, você não tem conseguido reservar um tempo para vida espiritual na comunidade? Isso revela muito onde está o centro das suas prioridades. E por isso que todos nós precisamos ser advertidos. O Senhor tem nos dado muitos dias para fazer muitas coisas, mas abrir mão do nosso tempo de comunhão com o Senhor não é plausível. Se você quiser ver isso, assista a segunda sessão novamente e veja o juízo que eles estão experimentando por se afastarem do Senhor. E este também é um problema nosso. Há um sem número de cristãos que simplesmente se afastam do Senhor. Eles ficam 30, 60, 90, 1 ano, 2 anos e acham que a sua vida espiritual está em crescente. Eles não se dedicam para orar, para ler a Bíblia, para consagrar, para jejuar, eles não frequentam liturgia, eles não vivem em comunidade e acham que são gigantes da fé. Isso não são. A sua vida espiritual não melhora naturalmente. É preciso haver compromisso da sua parte. E se você quiser se comprometer, você precisa avaliar como está o seu estado espiritual. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas nenhuma delas é mais importante do que a sua vida espiritual. Terceira e última aplicação. Os muitos compromissos financeiros se tornam obstáculos que impedem cristãos de apoiarem sua comunidade de fé. Eu queria encerrar com essa aplicação e citar um exemplo. Por que alguns cristãos não conseguem investir e ajudar as suas igrejas locais? Por exemplo, a melhorar a estrutura, a melhorar o trabalho que é realizado com crianças, com adolescentes, com idosos, a assistir os necessitados, comprando cesta, ajudando pessoas com tratamentos de saúde. Por que muitos cristãos não conseguem estar presente e impactar a comunidade de fé? Isso acontece porque muitos cristãos se sobrecarregam com dívidas que visam melhorar a sua própria qualidade de vida. Eu preciso cuidar da saúde, então eu vou pagar a academia. Eu não tenho como só trabalhar, eu preciso me divertir. Vou pagar um streaming. Também não posso só trabalhar, eu preciso lanchar, jantar fora no restaurante. Então, semanalmente eu faço lanches na rua, janto. E tem os financiamentos, eu preciso às vezes trocar de casa, trocar de carro. Eu preciso fazer um financiamento, alguma coisa do tipo. E aí nós temos uma carga financeira muito alta. O que é que sobra? Nada. Qual que é a tendência, então? Vamos procurar uma igreja que a gente não precise pagar por nada. Uma grande igreja. Porque nós não estamos dispostos a investir em nada. Nós não estamos dispostos a investir em melhoria alguma. Eu me lembro de um irmão que disse isso. Olha, pastor, eu estou saindo da igreja porque tá difícil vir congregar, eu vou... Tem uma igreja lá do lado de casa, eu vou ficar lá. Eu falei, tudo bem, é certo. Mas quanto você gasta? Estou gastando
absurdos R$ 200 por mês de gasolina. É verdade, R$ 200 é muito caro. Mas quanto você gasta lá no jiu-jitsu? Quanto você gasta lá na academia? Quanto você gasta em canais de streaming? Quanto você gasta com os pets, ração, vacina? E nós temos um orçamento tão alto que às vezes nós procuramos a solução mais fácil. Vamos procurar uma igreja onde a gente não precisa gastar nada, investir nada. A gente vai andando, volta andando, chega lá, a gente não precisa ajudar ninguém, a gente entra calado, sai mudo, a gente não traz alimento, a gente não visita os necessitados, a gente não participa de campanha nenhuma, a gente não colabora com nada. E o motivo é o orçamento muito alto. Por isso que mega igreja continuam fazendo muito sucesso. Porque em mega igreja você já tem tudo lá. E aí eles falam tanto de dinheiro porque eles precisam pagar essas contas. Mas é tão difícil encontrar cristãos dispostos a investir na sua própria igreja. Vamos melhorar a qualidade desse ambiente? Vamos comprar um filtro? Copos? Vamos distribuir cestas aos necessitados? Mas para isso a gente talvez tenha que abrir mão de alguma dos nossos compromissos financeiros. Ah, não, então vamos procurar uma outra igreja que já faça isso? E aí a gente tira a foto e posta a foto dizendo: agora eu faço parte de uma igreja que ajuda os necessitados, eu faço parte de uma igreja que tem ar-condicionado, que tenha som, que tenha isso, que tenha aquilo, mas eu não contribuo com a comunidade de fé, de maneira nenhuma. E me parece que este é um problema de Ageu e também um problema nosso. A casa dessas pessoas tem revestimento. A casa do Senhor está destruída. E o problema não é financeiro, porque eles têm. Mas eles têm para investir apenas em si. A vida comunitária não é importante. E eu acho que isso explica muito porque nós temos igrejas que são tão ruins. Se nós não estamos dispostos a investir em fazer a nossa igreja se tornar um espaço melhor, não tem o que melhorar. Às vezes você se orgulha de ter bons pregadores no YouTube, mas quanto que a sua igreja está disposta a investir para formar bons pregadores? A sua igreja já pagou para o pregador ir fazer mestrado fora do Brasil? A sua igreja assiste os necessitados, dando a eles a assistência necessária? E a gente quer melhorar a igreja assim, indo para a internet, criticando, falando mal. É isso. Nós não estamos olhando problemas reais. Eu queria falar com você que é membro de uma igreja local. Como que os seus compromissos financeiros impedem você de ajudar a sua igreja a se tornar um espaço melhor? Como que os seus compromissos financeiros impedem você de assistir aqueles que precisam ser assistidos nas suas necessidades financeiras? E talvez você vai mudar de igreja muitas vezes se você não mudar os seus comportamentos. A sua vida espiritual é prioridade. Então invista na sua igreja. Reserve tempo e gaste tempo com a sua igreja. Porque assim você terá uma comunidade saudável. Comunidades saudáveis, elas custam caro. Elas custam dedicação de todas as pessoas, de pessoas que trabalham no ministério, de pessoas que ajudam aqueles que trabalham no ministério e daqueles que financiam o ministério. Ah, mas eu não quero fazer nada disso. Então você vai continuar tendo igrejas de baixa qualidade. Até o ponto que nós temos criado o público de igreja online. Porque fica ainda mais barato ainda. A gente não causa impacto na vida de ninguém. Nós entramos e saímos sem ser sentidos e não tocamos e não mudamos. Isso é um problema sério que a gente precisa refletir agora. Comece fazendo a sua reflexão. Como você pode contribuir com a sua igreja local para que ela se torne um espaço melhor do que ela é. Para encerrar essa aula, eu queria fazer a avaliação do aprendizado. Eu faço a pergunta e você responde com uma palavra. Caso você tenha dificuldade, lembre-se, você pode assistir novamente as aulas, as sessões estão aqui embaixo, para que você não tenha dúvidas. E ainda assim, se tiver dúvidas, há um fórum onde você pode colocar as suas questões. Eu pergunto e você tenta responder a questão. Vamos então para a primeira pergunta? Diferente dos seus compatriotas, esse profeta tinha o desejo de preparar sua nação para o cumprimento das promessas do Senhor. E aqui eu estou falando das promessas de Ezequiel que eu mencionei. Haverá um futuro glorioso, o reino do Senhor, ele vai habitar no meio do seu povo, e o profeta quer preparar essas pessoas.
Que profeta é este? O nome dele é Ageu. Muito bem, Ageu é o nome dele. Segundo, Ageu tenta conscientizar aquelas pessoas sobre a prioridade que eles devem dar para começar a construção daquele edifício. Qual é o edifício que eles devem começar a construir naquele momento? Porque é um edifício importante para a vida espiritual deles. O templo, apesar do templo ter sido construído, ter sido destruído e ali estar apenas as ruínas, ele precisa ser reconstruído. Ou construído, né? Em cima daquelas ruínas, precisa construir o templo. Então, é o templo que eles precisam construir. Muito bem, você que acertou. Terceira questão. Sua atitude vai revelar que eles mudaram sua maneira de pensar sobre a importância da construção do templo. Para isso, o profeta usa 3 palavras. Então, a atitude que mostra que eles mudou é que eles subiram, trouxeram e captei vossa mensagem? Reconstruíram. Não é apenas concordar que o templo é importante. Eles precisam demonstrar em atitudes. E as atitudes são subir o monte, trazer madeira e reconstruir o templo. Então a terceira palavra é reconstruir. 4. O templo não é apenas um edifício. Ele estabelece como deve ser a vida religiosa daquela nação. Por este motivo que o Senhor identifica o templo com este nome. Dada a importância do templo na vida religiosa, na vida espiritual de Israel, o Senhor chama o templo de casa. Minha casa. Ele habita ali, no meio do seu povo, e com eles tem comunhão. Quinta e última questão. O Senhor vai usar isso como instrumento de convencimento contra essas pessoas, trazendo juízo, caso eles não iniciem naquele momento a construção do templo. Versículo 10 e 11, o Senhor fala sobre isso, né? O Senhor vai trazer juízo como uma forma de adverti-los. E o Senhor vai usar a natureza. A natureza será o instrumento utilizado pelo Senhor. As palavras são Ageu, templo, reconstruir, casa e natureza. Bom, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para você tentar identificar essas palavras. Caso você não tenha conseguido acertar todas, você pode assistir o conteúdo novamente para melhorar o seu aprendizado. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com o nosso aprendizado. Até lá, então.